A graça e a paz do Senhor seja com todos. Rogo, se irmãos, me acompanhem em outra pequena oração ao Senhor em seu nome. Querido Pai, o Senhor sabe, teu povo te quer a ti. Todos nós estamos aqui desejando estar aos teus pés. Assim que, em nome do Senhor Jesus, rogamos que seja o próprio Senhor alimentando-nos a cada um de nós. Nos confiamos em tuas mãos. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Vamos no capítulo 1. Desde o verso 3 começa uma frase muito longa, com muitas vírgulas, sem pontos nem seguidos nem a parte. É uma frase longa. E, portanto, a carga da mensagem está principalmente em alguma dessas frases. Mas precisamos ler toda a frase para poder sublinhar no seu devido contexto aquela que é a carga do Espírito da mensagem de agora. Então vamos começar desde o verso 3, capítulo 1, verso 3. Obrigado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda classe de bênção espiritual já nos foi dada. Já Deus nos abençoou com toda classe de bênçãos espirituais em Cristo. Aí vai a primeira vírgula. Assim como, ou seja, nos abençoou em Cristo porque nos escolheu também em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Deus diz aqui, por Paulo, pelo Espírito, não somente que Ele nos escolheu. Sim, nos escolheu, mas nos escolheu em Cristo, nos escolheu nele. Nós somos escolhidos por algo que nós temos em nós mesmos, por algo que nós merecemos, sino porque Ele, antes da fundação do mundo, segundo sua presciência, como diz Pedro também, que nos escolheu segundo a sua presciência. Nos escolheu em Cristo e nos escolheu segundo a sua presciência. Não nos escolheu basados em algum mérito pessoal. Nos escolheu porque Ele sabia de antemano que receberíamos Cristo.
segundo a presciência dele, ele viu quem receberia Cristo e quem não. Isso não quer dizer que ele somente ofereceu Cristo aos escolhidos. Penso que podemos ver o exemplo que ele mesmo menciona de Jacó e Esaú. Dice Deus que ele aborreceu Esaú, mas que amou a Jacó. Mas por que Deus aborreceu Esaú e amou a Jacó? A quem dos dois Deus deu a primogenitura? Poderíamos pensar que Deus deu a primogenitura a Jacó. Pero veja, Deus deu a primogenitura a Esaú. Quem nasceu com direito à primogenitura foi Esaú. Esaú não pode dizer: ah, Deus, você não me amou, você deu a primogenitura para Jacó. Não, Deus não deu a primogenitura ainda a Jacó. Deus deu a Esaú, mas Esaú vendeu e Jacó apreciou e pagou o preço por ela. E isso Deus viu de antemão. A primogenitura representa Cristo. E ele ofereceu para Esaú. Deus não negou a Esaú a primogenitura. Foi Esaú que vendeu. E isso não gostou a Deus. Mas ainda sabendo que Esaú menospreciaria a primogenitura, Deus colocou nas mãos dele. E Esaú vendeu. E Deus não colocou nas mãos de Jacó, mas Jacó comprou. Um vendeu e outro comprou. E Deus conhecia isto de antemão. A mesma coisa com Caim e Abel. Caim matou Abel porque via que Deus recebia aquilo que Abel oferecia. Porque a oferta de Abel era baseada no Evangelho de Deus, com que Deus evangelizou seus pais, Adão e Eva. Quando Adão e Eva quiseram se cobrir por si mesmos, se esconder por si mesmos, Deus cobriu eles através daquele sacrifício, daquele animalinho, que nos fala de Cristo. Deus queria cobrir eles e viu que a cobertura da justiça própria deles não era suficiente, então Deus providenciou aquela cobertura. Podemos dizer que aquele pequeno animal era um cordeiro, e se não era um cordeiro, era a figura do cordeiro. E isso se lembrava Abel quando seus pais falavam, e por isso ele decidiu não confiar nas suas próprias produções, sino confiar na morte do cordeiro. Ele receberia o cordeiro. Ele confiaria no sangue do cordeiro. E Deus não ficou calado. Deus falou para Caim: Caim, se você fizer a mesma coisa que teu irmão, confiar no sangue do cordeiro, você também seria exaltado. Mas se não, o pecado está à porta. Então você vê que foi o próprio Caim que rejeitou o Evangelho, assim como Esaú despreciou a primogenitura. Mas Deus viu que Abel confiava no cordeiro, e também Jacó. Por isso disse aqui: nos escolheu nele, em Cristo. E disse também no mesmo Espírito, agora pelo outro apóstolo, por Pedro: eleitos segundo a presciência. Não somos eleitos em base a alguma justiça própria,
não somos eleitos em base a nenhum mérito, somos eleitos porque Deus escolheu Cristo e deu a Cristo para todos, de maneira que aquele que recebe, porque aprecia, crê nele. A eleição de Deus por seu Filho nos inclui. Somos eleitos em Cristo, somos aceitos no amado. Amém? Não em base a lo que nós somos, sino em base àquele que foi oferecido para toda criatura. Deus quer que todo homem seja salvo. E Deus não quer que ninguém pereça. Mas ninguém pode deixar de perecer. E ninguém pode ser salvo a não ser em Cristo. E por isso Ele ofereceu, desde antes da fundação do mundo, a Cristo. Mas Ele saberia quem creria e receberia, porque crer é receber. Os que Ele receberam, isto é, os que creem em seu nome, lhes deu potestade de ser feitos filhos. Ele, quando falou no início acerca do homem, Ele não falou, façamos a Israel a nossa imagem. Ele não falou, façamos a igreja a nossa imagem. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem. Ele quer isto para todo homem. Mas por que todo homem não alcança, não atinge o patamar de Deus? Porque eles não quiseram. Eu quis juntar teus filhos, mas você não quis. Ou seja, que Ele quer que nós também querramos o que Ele quer. E para isso Ele oferece a graça para todos, mas não obriga a ninguém. Coloquei diante de ti o caminho da vida, que é Cristo, e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida. Não podemos, depois da queda, escolher sem a graça. Mas a graça não escolhe por nós. A graça nos capacita para escolher. Antes da queda não precisávamos de uma ajuda para viver. Antes da queda, sim, precisávamos comer da árvore da vida, mas nossa condição era livre, não era caída antes da queda. Depois da queda, nossa condição ficou impossibilitada de se ajudar e de escolher. Só pode fazer o que não quer. E o bem que quer não consegue. A alma é aquela que quer. O querer está em nós, mas não o fazer. Porque todo o poder da nossa alma não consegue vencer o poder do pecado no homem caído. Por isso o Senhor teve que se vestir de nós e condenar o pecado na carne. E terminar com Adão na carne dele. Por isso ele é chamado o último, o postreiro Adão. Quando ele morreu, ele terminou com Adão. Ressuscitou, ascendeu, enviou seu Espírito, e ele vem a nos dar o que precisamos para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. A todo homem. E Ele quer que todo homem seja salvo. E Ele manda pregar a toda criatura. E qualquer que recebe. Mas claro que Ele não tem que esperar para saber. Ele sabe tudo de antemão. Porque Ele é onisciente. E a eleição e a predestinação dele são em Cristo e segundo a sua presciência. Amém? Então aí diz esse verso 4, assim como, ou seja, nos abençoou em Cristo, assim como nos escolheu em Cristo. Primeiramente, Ele conheceu tudo, ninguém podia ser salvo por si mesmo, mas Ele ofereceria Cristo para todos,
mas sabia quem receberia e quem não. Então, na base da sua presença, escolheu em Cristo. E em Cristo somos eleitos e em Cristo somos aceitos. Ninguém é eleito nem aceito em si mesmo, mas em Cristo. Assim como nos escolheu, assim também nos abençoou. E nos abençoou também em Cristo. A bênção toda está em Cristo. Ele é toda a bênção de Deus. E Ele é a eleição de Deus. Este é meu filho amado, no qual eu tenho contentamento. A Ele ouvi. Se ouvimos a Ele, cremos nele, Ele é a nossa vida. E nessa base somos aceitos, porque nessa base fomos eleitos. Então sigue falando aqui, dice: nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E para que nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Claro que essa palavra adoção, pode ser que lá em Colômbia, aqui em Brasil, vamos entender mal. Quizá nós aqui entendemos, em Sudamérica, que a adoção é um filho que não é nosso, Deus toma como se fosse nosso. Mas não é nosso, é de outro pai, mas assim se entende a adoção aqui, verdade? Mas não é essa palavra, a palavra é huiotesia, no grego, onde vem huios, que quer dizer filho. Então a palavra adoção é filiação, ou seja, nos fez filhos nascidos de Deus, nascidos dele mesmo, nascidos do Espírito. Esse é o sentido de adoção na palavra grega, que não vamos interpretar mal. Amém? Então diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, no sentido grego. Amém? Deus é um pai que quer ter muitos filhos. Por isso lá em Malaquias diz que o homem tem que ser fiel até no seu próprio espírito com sua esposa, porque Deus, através dos casais, está buscando uma descendência para Ele. Assim diz a tradução aqui em Reina e Valera. Nesse caso me parece mais clara a tradução de Reina e Valera que a de Ferreira de Almeida. Nesse caso, tem outros casos que é melhor a outra tradução. Deus quer ter filhos e para isso nos encomenda ter filhos e ser fiéis uns aos outros, porque temos a encomenda de preparar descendência para Deus. Deus é um pai, ele disse: sereis meus filhos e eu serei vosso pai. Por isso ele quer que edifiquemos casa para ele, e casa não é solamente física. Quando você escuta a casa de Israel, a casa de Judá, não se está referindo a uma mansão, se está referindo a uma família. Amém? Deus é um pai que sempre quis ter muitos filhos e criou ao homem a sua imagem e mandou multiplicar para que essa família de Deus apareça. Claro que ela não vai aparecer com a primeira geração, vai aparecer no novo nascimento, não no nascimento da carne, mas como diz a Escritura, primeiro nasce o homem natural e depois nascemos de novo, e o novo nascimento é o espiritual. E agora tudo isso, não? Predestinados para ser filhos, por meio de Jesus Cristo. Tanto predestinados, podemos aplicar isso, ou filiados por meio de Jesus Cristo. Amém? Segundo
Ou seja, que a predestinação para ser filhos em Cristo tinha a base do beneplácito da sua vontade. Predestinados segundo o beneplácito da sua vontade. A vontade de Deus é pela qual Ele faz o que é digno de Ele fazer. Deus nunca vai fazer nada indigno, nada baixo. O que Deus vai fazer é sempre o melhor e o mais perfeito. Esse é o beneplácito da vontade dele. E nesse beneplácito está ter essa família de filhos e filhas, entre os quais seu filho unigênito seja o primogênito. Amém? Então agora disse: para louvor da glória de sua graça. Ou seja, que a graça de Deus é gloriosa. E a graça de Deus se manifesta em glória. Não é uma graça mesquina. É levar muitos filhos e filhas à glória. Que maravilha o que está no coração de nosso Pai. E então diz mais: graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Né? Graça que nos concedeu no amado. Essa é a base da graça. Não é nada nosso, nada que temos melhor que ninguém. É que Ele nos deu a todos, seu Filho. Quem quiser, aquele que quiser, venha e beba gratuitamente da água da vida. Se Ele faz esse oferecimento, é porque Ele vai ajudar mesmo. Depois daqui vai se levantar. Como um paralítico vai se levantar. Mas se o Senhor fala, se levanta, é porque Ele vai ajudar a se levantar. Quando o Senhor diz, seja perfeito, não é somente uma exigência, não é somente um mandamento, é uma constituição, seja perfeito. E a pessoa crê e se levanta em nome do Senhor, e enquanto se está levantando, é porque o Senhor mesmo o está levantando. O paralítico não pode se levantar sozinho, mas se levanta em nome do Senhor Jesus. Como disse Pedro, na tua palavra, Senhor, vou lançar a rede. Amém? Parece que não, hein? Amém? Glória a Deus. Então, agora siga no verso 7. No amado, no qual, esse qual é o amado. No amado temos a redenção. Sempre é tudo no amado. A eleição, a graça, a redenção, tudo é no amado. Nele, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. E outra vírgula, não para. Aí vai fluindo, 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 acrescentando frase tras outra frase, não coloca ponto. Sigue vírgula, 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 vírgula. Vamos ver onde termina por fim esta frase tão longa. Frase de frases, como essas palavras suecas. As palavras da Suécia a vezes ocupam 3 renglones, uma mesma palavra, formada de pedaços de coisas, prefixos, sufixos. Então agora diz assim: a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. E agora nos vai falar de um outro aspecto da graça. Que pensávamos que a graça se referia somente à remissão dos pecados. Vocês, quando vão em Romanos 6, aí também fala da graça, e dizem como vamos perseverar no pecado aqueles que temos sido batizados em Cristo. Ou seja, que não somente Deus nos perdoa os pecados com a graça, sino que também nos liberta da natureza pecaminosa, não tirando ela da carne,
sino colocando a vitória sobre ela no Espírito. E o Espírito tem a vitória completa sobre a carne, se andamos no Espírito. Se andamos pelo Espírito, andamos na liberdade e na vitória. Mas não busque a vitória na sua carne, busque a vitória no Espírito. Porque no Espírito temos tudo que Cristo conseguiu para nós. Herdamos tudo o que o Senhor é, tudo o que Ele fez, gratuitamente no Espírito. Assim como também gratuitamente herdamos toda a corrupção de Adão na carne. Então o Senhor não tira de nossa carne, sino que Ele coloca a vitória no Espírito para vencer o que está na carne. É como se você coloca combustível num foguete e assim o foguete vence a lei da gravidade. Não quer dizer que a lei da gravidade foi suspendida. A lei da gravidade para tirar tudo para baixo está aí. Mas o foguete tem combustível com mais poder que a gravidade. Não é que desapareceu a gravidade, é que o combustível tem mais poder que a gravidade. E assim Deus fez vencer a lei do pecado e da morte, não tirando ela da carne, sino nos dando combustível. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então agora vai falar de outro aspecto da graça, além do perdão dos pecados e aquela outra de Romanos 6. Diz, graça, verso 8, graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, que esta é graça não só para perdonar, sino para nos fazer prudentes e nos fazer sábios. Prudentes e sábios neste sentido. Sabedoria e prudência desvendando-nos, tirando a venda que nos tinha cegos. Assim Ele nos fez sábios e prudentes, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, a graça também não somente nos perdoa, sino que a graça nos capacita para entender Deus. Aí fala de prudência para saber fechar a boca no momento certo, para saber não entrar por lá nem por cá, sino somente pelo centro. Essa prudência tem que ver com poder. E essa sabedoria, pois, com sabedoria. E já começamos a encontrar duas palavras que na Bíblia estão relacionadas com Cristo. Como diz 1 Coríntios 1:24. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Então a graça de Deus nos vem a perdoar, também nos vem a libertar, nos vem a capacitar, a nos dar competência, nos constitui filhos de Deus, não somente pecadores perdoados, sino pessoas regeneradas, nascidas de novo, não somente com uma justiça imputada pelo sangue, sino também infundida pelo Espírito. Porque se fosse só imputada, seria suficiente que Jesus tivesse morto na cruz e ponto. Já morreu por nós, já fomos perdoados. Agora, como diz a Escritura em um aspecto, Ele se fez pecado para que nós sejamos feitos justiça de Deus. Mas a justiça que o Senhor nos dá, além de imputada pelo sangue como algo jurídico, também é infundida pelo Espírito no novo nascimento como algo orgânico. Ou seja, não somente somos perdoados, que sim, somos,
mas também somos constituídos filhos, nascidos de novo do Espírito na justiça e santidade da verdade. A nova criação é justa, a nova criação é santa, a nova criação é verdadeira, e isso é também graça de Deus. E esse é também poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é acerca do Filho que nos foi dado para viver por Ele. Não somente para morrer por nós, sino para nós morrer com Ele e viver com Ele, por Ele. Esse é o aspecto orgânico. Tem aquele aspecto jurídico, morreu por nós, o que Ele fez por nós, o que é jurídico, mas o que Ele faz em nós, e o que faz conosco, isso já é orgânico, né? Não somente uma justiça imputada, sino infusa, infundida. Cristo é a nossa justificação. E aquele que nasce de novo se viste de um novo homem, criado na justiça e santidade da verdade. É um aspecto positivo. Não somente se tira o negativo, sino que se coloca o positivo. Como nós estávamos voltos na miséria, fomos colocados nele. E ele teve que carregar conosco e terminar conosco. Quando ele morreu, como nós estávamos nele, nós também morremos com ele, somos sepultados no batismo, mas ele ressuscitou e no batismo nós também, pela fé, nascemos de novo e nascemos na justiça, nascemos na verdade, na santidade. Em Cristo. Cristo em nós. Uma coisa é nós em Cristo e outra coisa é Cristo em nós. E as duas coisas são verdadeiras. Ele está em nós e nós estamos nele. Então, agora diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera. O que a Deus bem praze, Ele se propôs. E aí já vamos chegando a uma frase-chave que era onde queria chegar. Mas não vamos chegar lá sem tudo isto. Fundamento. Amém? Fundamento da graça divina em Cristo, os diferentes aspectos dessa graça. Agora já vamos sendo conduzidos pela graça, cooperando pela graça, nos esforçando na graça, porque esforço sem graça não chega a nenhum lugar. Nos esforçamos, Timóteo, se esforça na graça, se esforça na graça. Então agora diz assim, que propusera esse beneplácito, se propôs em Cristo. E qual é? De fazer convergir, e outra vez, não pode faltar, nele. Porque também o anticristo quer fazer convergir o mundo inteiro. E o dragão, através do anticristo e suas elites, sequaces. Não, aqui há convergência, aqui há coordenação. Não é algo natural, não é algo externo, não é algo que o diabo pode manipular. Essa convergência, essa coordenação é o mesmo Cristo. Nele, convergir nele, na economia, que aqui traduz dispensação, que é uma das palavras que traduz uma palavra mais larga, que é economia. No grego, oikonomia. Oiko de lar, hogar, se diz em espanhol, de oiko, hogar, e nomos, de norma, de lei. Oikonomia é a lei da casa, a norma do lar, a administração espiritual, divina do reino de Deus. Essa é a palavra economia. E aqui aparece essa palavra, que aparece também onde
os tradutores traduzem administração. Você vai no grego, é economia. Lá em Lucas 19, aquela parábola do mordomo, essa palavra mordomia é economia. Lá em 1 Coríntios 9, quando Paulo fala que a comissão lhe foi encomendada, diz: a economia me foi encomendada. Lá falando para Timóteo, também fala de que não temos que nos distrair da economia com outras coisas. Então, a palavra economia tem sido traduzida por 5 palavras, mas cada uma dessas 5 palavras é apenas uma parte da economia. Ou seja, que quando decimos economia, dizemos dispensação e algo mais. Dizemos também administração e algo mais. Dizemos mordomia e algo mais. Dizemos comissão e algo mais. Dizemos edificação e algo mais. Economia abrange tudo isso. E essa é a palavra que aparece aqui. E essa palavra tem a ver com o reino, porque a graça não é para nos dispensar do reino, a graça é para poder produzir o reino. Então o mistério de Deus tem a ver com todo esse programa dele, esse arranjo dele, esse conhecimento antecipado, essa eleição em Cristo, essa bênção total em Cristo, essa graça de Cristo para nos perdoar, nos libertar, nos constituir, nos encher de prudência e sabedoria acerca do mistério da vontade dele, do beneplácito de Deus, do propósito dele, que tem a ver com uma economia final, definitiva e eterna. A isso se está referindo aqui. Mas que para chegar nela, ele administra etapas que se chamam tempos e estações, porque ele vai lograr aquilo passando por diferentes etapas, que é o arranjo administrativo. Então, vemos aqui, estamos aí no verso 10. Beneplácito que propuser em Cristo de fazer convergir nele, quando? Na economia da plenitude dos tempos, porque o trabalho de Deus tem continuidade. Por isso você tem que falar do pleroma, plenitude dos tempos. Aí fala de vários tempos, mas os tempos não podem ser isolados um do outro, senão que vem um detrás do outro. Temos que passar por primeiro curso para conseguir alguma competência para o reino. Que fala lá Apocalipse 20, quem vão se sentar a reinar com Cristo 1000 anos? Os que receberam faculdade de julgar. Você lembra dessa frase? Lá em Apocalipse 20, quando fala daqueles tronos dispostos para que neles se sentem os vencedores, os que aprovaram a faculdade, que passaram pelo primeiro curso para poder entrar no segundo, porque no segundo precisa dos ganhos, dos logros do primeiro. Então, por isso a palavra de Deus fala em plural dos tempos, dos eones, ou aionos, os eones, as eras, as etapas. E essa expressão que está usando Paulo pelo Espírito Santo não é introduzida por Paulo, foi introduzida muito antes, num contexto que Paulo tem no coração. Não podemos ler esta frase isolada do resto da Bíblia. Temos que ler esta frase no contexto geral da Bíblia,
no contexto imediato do Paulo, no contexto imediato da carta, mas lembre-se que esta passagem está numa carta completa, e essa carta está numa coleção, e essa coleção paulina está dentro da coleção do Novo Testamento, e esse Novo Testamento é um complemento do Antigo. Está cumprindo promessas do Antigo, e o Novo é entendido com a ajuda do Antigo por mandato de Deus. No final de Romanos, Deus manda que estudemos o Antigo para entender o Novo. Porque lá está a tipologia, lá está o preparo, lá está a alegoria, a profecia, que tem cumprimento no Novo. Então não podemos pegar estas frases fora do contexto imediato, nem do contexto mediato, nem do contexto geral. Então essas frases nos estão falando que existe uma economia divina rumo à qual vão acontecendo todas as idades. Tudo o que acontece numa etapa é para preparar a seguinte. E quando essa seguinte também já foi vivida, usufruída, então nos prepara para uma terceira. E em cada uma delas há um propósito parcial em função do propósito total. E temos que saber onde que começa primeiro e onde termina primeiro e começa segundo. Isso é o que a Bíblia chama mudança dos tempos e estações. E o Senhor quer que tenhamos olhos para ver as sinais dos tempos, para saber se já vai chegar o trem ou se já passou o trem e nos deixou. Então, existem tempos, e existe uma economia da plenitude dos tempos. É necessário o primeiro tempo para poder passar o segundo e não ficar atrasados. Às vezes estamos atrasados por não discernir as sinais dos tempos. Pero veja de novo essa frase aí, irmão. Fazer convergir nele. Quando é que tudo vai convergir em Cristo? Na economia da plenitude dos tempos. Todas as coisas colocadas debaixo dos pés de Cristo. Aqui Paulo está tirando consequências das promessas de Deus para com Cristo. Filho, te assenta à minha direita, até que eu ponha debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. Então a história tem um sentido. O pai decidiu que seu filho seja a cabeça de todas as coisas que existem no céu e na terra. Deus todas as coisas as criou para seu filho. E no coração de Deus esse propósito é inalterável. E a igreja tem lugar com Cristo. Assim como Ele é o centro do propósito de Deus, no verso 11 diz, assim mesmo a igreja, que é coerdeira com Ele. A igreja tem que avançar também, para que Cristo se forme nela, para que seja uma ajudadora que lhe seja idônea. Quando ele falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe ajudadora idônea, isso quer dizer que ele estava pensando em Cristo. Irmão, vamos desligar todos os celulares para não ofender ao Senhor, ao Espírito, nem aos irmãos. Tomemos a decisão, desligamos e vamos. Amém? Então, veja o que diz aí.
fazer convergir nele na dispensação, ou seja, na economia é a palavra. Isso tem que ver com todo o arranjo administrativo do reino. Há uma economia final, mas para chegar a essa final, você tem que passar por todos esses tempos. Amém? Então aí diz, tanto as coisas que estão no céu como as da terra. Agora diz outra vez, nele digo. Ou seja, isto é impossível sem Cristo. Mas nele, em Cristo, no Cristo do propósito eterno de Deus, no Cristo da centralidade que os irmãos mencionam aqui nas orações, nas proclamações. Nele digo, no qual, neste Cristo central do coração de Deus, neste Cristo do reino eterno do Altíssimo, nele fomos também feitos herança. Olha essa frase, que preciosa frase, temos que entender essa frase. Feitos herança. Far-lhe ajudador idônea, que seja como ele. Isso que parece que falou para Adão, diz Romanos que Adão é figura de Cristo. Ou seja que quando Deus diz far-lhe Adão, ajudador idônea, está falando far-lhe a Cristo, igreja gloriosa. Queria que toda a humanidade fosse, mas não todos quiseram. Esses que quiseram resultaram na igreja, e os que não, pois, perderam tudo. Perderam tudo. Então aí diz assim, nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ou seja, Israel, em quem também vós, aquele povo tomado para Cristo de gentios, também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor. Somente por enquanto o penhor. Mas penhor de quê? De nossa herança. Aí já está o reino eterno, passando pelo milênio, mas rumo ao eterno. Nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui nos damos conta, irmão, que a palavra de Deus nos está dando um panorama que nos faz entender toda a história passada, a presente e a futura. E que está resumida nessa frase de Deus, o Pai, para seu Filho. Meu filho, se assenta à minha destra, eu vou fazer algo para ti. Eu vou colocar todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E por isso Paulo falava, é necessário que todo poder lhe seja submetido, um por um. Satanás se rebelou, e com ele alguns príncipes, coortes dele, que chegaram a ser príncipes de impérios, chamada de, entre aspas, civilizações, mas que Deus chama de bestas. Os homens chamam da civilização babilônica, Deus fala da besta da Babilônia. Os homens falam da civilização persa, mas Deus fala da besta como um osso, uma besta. Pérsia é uma besta, governada por um amigo de Satanás, para ele, o príncipe da Pérsia, o príncipe das potestades do ar, que conduz a elite natural do império, porque os impérios
são conduzidos por essas elites diabólicas da outra dimensão. Eles controlam os desta dimensão. Esse chamado príncipe da Pérsia disse que aquele anjo vai brigar no capítulo 10 de Daniel, e então chegaria o príncipe da Grécia, teria que brigar também com ele. Há uma briga dos anjos no céu, ao mesmo tempo que uma briga aqui na terra. As brigas de lá se refletem nas brigas de cá. A guerra nos céus se reflete na guerra na terra, porque Deus falou que a história seria uma longa briga. Isso está escrito aí em Gênesis 3:15, onde está o proto-evangelho, e aí pertinho, aí nesse contexto, o Senhor disse: eu vou pôr inimizade entre a semente da mulher, que é o filho varão, que é Cristo, que se forma a plenitude na igreja. Vai haver uma inimizade entre essa semente da mulher e a semente da serpente. Parece que a semente da serpente tem mais aparência. A serpente antiga é um dragão com muitas cabeças e com muitos chifres. E a semente da mulher venceu o dragão, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu os principados e potestades e venceu a morte. E os vencedores também nele, em Cristo, vencem os pecados, o pecado, o pecador, a carne, o mundo, o diabo, os principados e a morte. E quando vence o mundo, diz a Bíblia que esses vencedores também são vencedores sobre a besta. Não somente as anteriores, sino a última. E também vencedores da imagem da besta, que é a abominação desoladora. E também são vencedores da marca da besta na mão direita ou na testa. E também são vencedores do número da besta. Isso não estou dizendo eu. Gostaria que você leia na Bíblia o que você também tem que vencer, e eu com você, em Cristo. Assim que vamos aí um momentinho, Apocalipse, capítulo 15, e vamos ler aí as coisas que abrangem a vitória sobre o mundo. Ou seja, que se em algum destes aspectos ainda estamos cortos, não estamos bem preparados. Apocalipse 15. Aí fala de uma terceira sinal. Casi sempre lembramos as duas primeiras. Aquela sinal da mulher com seu filho varão e a sinal do dragão com cabeças e chifres. Mas há uma terceira sinal que esquecemos, que é esta aqui. 15:1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Quando fala do dragão, é sinal, mas não é nem grande nem admirável. Quando fala da mulher com o filho varão, é sinal grande. Mas aqui a terceira sinal é grande e admirável. E tem a ver com esse mundo espiritual e com sua imagem neste mundo natural. Porque a guerra no céu se reflete na terra. Portanto, temos que saber que coisas estão incluídas no final da guerra, na qual estamos participando. Porque cada kairos, cada tempo, tem seus elementos próprios. E nós temos que saber em qual kairos, em qual tempo e em qual estação nós estamos. E quais são os elementos próprios
da briga neste Kairos atual. E temos que saber onde começou. Porque a Bíblia nos dá sinais da mudança dos tempos e das estações. Temos que entender elas. E a Bíblia dá os detalhes de cada um dos tempos e da sua mudança. Mostra a guerra constante. Foi terrível a Segunda Guerra Mundial, mas já não estamos na Segunda. Quase vai começar a Terceira, e o Armagedon. Então diz aqui: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo seus últimos flagelos. Flagelos. Pois com os flagelos, se consumou a cólera de Deus. E esses flagelos são das 7 taças. Depois das trombetas, porque as trombetas somente se relacionam com um terço introdutório do juízo na terra. Você lê a lista das trombetas, que são todas do 7º selo, e você vai ver nessa lista a palavra terço aparecer muitas vezes. 1/3 das naves, 1/3 das árvores. Muitas árvores estão sendo queimadas e alagadas nestes dias. 1/3 das águas do mar. 1/3 das águas da cidade. Por exemplo, 2 filhas minhas agora estão em Iquique, naquele terrível série de terremotos e pequenos tsunamis, ameaça de tsunamis. Graças a Deus que elas tinham seguido um pequeno conselho e tinham água guardada nas suas casas, que iam mudando, trocando, iam usando, mas mantendo algo distinto, próprio, diferente do sistema. Agora toda cidade que fica no deserto, na beira do mar, está sem água pelos terremotos. Somente aqueles que têm água preparada estão sofrendo menos. Então aqui diz assim: com os flagelos que são das taças, se consumou a cólera. Com as trombetas se introduziu 1/3, mas os 2/3 que faltavam consumam a cólera com as taças, onde estão os flagelos. Vi como que um mar de vidro misturado de fogo. Essa é a aprovação. Essa é a prova. Este é como se fosse aquele lavacro de bronze, onde reconhecemos nossos pecados e que merecemos a morte, e somos conduzidos ao arrependimento e à fé, passar do lavacro, da várzea, para o altar de bronze, onde é sacrificado o cordeiro. Esse é o primeiro que está aí, no átrio. Isso que representa a várzea, de bronze, feita com espelho de bronze das mulheres de Israel. Representa o juízo de Deus ao pecado e ao pecador. Mas esse não está sozinho no átrio. Ao lado está um altar de bronze. E este nos conduz ao outro. Por isso Jesus começou o Evangelho pelo átrio: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí está a várzea, arrependei-vos e crede no Evangelho. O altar de bronze que representa a obra da cruz de Cristo, onde é sacrificado o Cordeiro. Bem, por isso o primeiro trabalho do Espírito Santo é o trabalho da várzea. O Espírito convencerá o mundo de pecado, de justiça e do juízo. Se o Espírito nos
convence o Espírito, nos conduz à fé, nos apresenta o Filho e nos apresenta o Evangelho acerca do Filho. Vê? E aí já o Senhor vai fazendo sua obra a nível do átrio, para depois conduzir-nos ao lugar santo e ao Santíssimo. Então, amados, aqui diz: vi como que um mar de vidro, Apocalipse 15:2, mesclado de fogo. Vê? Ou seja, esse é o juízo do pecado. Já no passado, já Noé e seu povo passou através do dilúvio. Logo o povo de Israel passou através do Mar Vermelho. A igreja passou através do batismo. Mas o batismo tem batismo em Cristo, batismo em água, batismo no Espírito, mas também tem batismo de fogo. E Jesus falou para os discípulos: vocês podem ser batizados com o batismo em que eu fui batizado. Eles pensavam que era só um pouquinho d'água na cabeça, ou na piscina completa, imersão ou aspersão. Mas não era dessa parte do batismo que ele estava falando. Era o batismo de morte com Cristo, de morrer a nós mesmos para viver só por Ele. Esse era que ele estava falando. E esse é que representa esta básia de bronze, do mar de cristal, com a linguagem daquela básia. Como fala Moisés, que era um modelo, mas João viu já não um modelo, senão aquela realidade que foi simbolizada no modelo de Moisés. Agora, isso que para Moisés e o antigo Israel era aquele móvel de bronze feito com os espelhos de bronze, que não era de nitrato de prata e cristal, era de bronze, das mulheres de Israel. Agora é a hora da prova que há de vir para provar todos os que moram na terra, a gente da última geração. E eu estava escutando um cântico aqui, que não seja preciso outra geração, quer dizer que nós somos a última geração, porque todas as demais precisaram da última. E a Escritura diz que Deus deu algo melhor para nós, para que os outros não sejam aperfeiçoados sem nós. Então a igreja tem estado vencendo todos os desafios ao longo da história, distintas épocas, distintas estações, distintas situações. Cristo tem sido suficiente para que a igreja seja vencedora em toda situação. Mas existe uma geração final e uma prova final. A prova que havia de vir para provar o mundo inteiro, ou seja, os que fiquem vivos na última geração. E aqui aparecem os vencedores. Mas já viram, não? Que tinham que vencer? Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os vencedores da besta. Esta já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, senão a última. Da sua imagem e do número do seu nome. Olha que está incluído na vitória dos vencedores. E Apocalipse 20 inclui a marca na mão e na fronte. Isso está incluído. Por favor, não tire do currículo, não tire do pensum, nem do pensum, nem do currículo. Os vencedores precisam todas estas credenciais no final, porque a vitória de Cristo é completa, e Ele que nos dá a vitória em todos os seus aspectos. Este é
a maduração do mundo. Mas Jesus Cristo venceu o mundo. Ele é suficiente para dar-nos a vitória, não só sobre o pecado, sino também sobre o mundo, incluído o mundo do tempo do fim. O mundo da besta, o mundo da imagem dela, que é a abominação desoladora, o mundo da marca e o mundo do número da besta. Sobre tudo isso, a geração final tem que ser vencedora. Então diz aí que se achavam em pé, aleluia, no mar de vidro, tendo as harpas de Deus. E entoavam. Quem ia pensar que este cântico tão antigo, de Deuteronômio 32, ia ser entoado junto com o cântico do Cordeiro, pela geração final de vencedores. Quem ia pensar? Nesse cântico de Moisés estão as 3 grandes cenas da economia divina. Primeira cena, o noivado. Segunda cena, o pecado dela, a traição dela, provocando a celo seu Senhor com outros deuses, e Deus escondendo seu rosto. Essa é a segunda cena. Mas graças a Deus que o cântico de Moisés tem uma terceira cena, quando ele, não por causa dela, de Israel, sino por causa de seu grande nome, ele se volta para ela, perdoa ela, restitui ela, reinserta Israel na boa oliveira, por causa de receber o Messias e o Espírito, fazendo parte então do corpo de Cristo. Então já vamos como que percebendo que o último Kairos, o último tempo e suas estações tem elementos próprios desse tempo e dessa estação, que não foram os elementos do tempo da Babilônia, aunque estava tipificado lá, mas lá o elemento era só profético e simbólico. No final é a realidade. Pérsia tinha outros objetivos esse período. Em alguns cursos se aprende aritmética e depois se aprende álgebra, e depois cálculo e trigonometria, analítica. Mas tem que pensar 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1. Suma, resta. Depois já tem que passar multiplicação e divisão. Depois já tem que passar a potenciação e radicação. E depois tem que passar a logaritmos. E assim também a igreja, em cada tempo, vai aprendendo os elementos próprios desse tempo. Mas precisamos conhecer o nosso tempo e os elementos do nosso tempo. Hoje somente estamos vendo que existe uma economia final dos tempos. Estamos pegando consciência desses tempos, todos interrelacionados em função do último tempo. Nós estamos entrando nos elementos, claramente, de cada um deles, somente estamos vendo o panorama. Mas aqui já vimos alguns elementos da vitória, e vemos junto com o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. E isso é o que fala também Pedro. Vamos a ir a Pedro, capítulo 1, da epístola do apóstolo Pedro. Então, vou ler também desde o verso 3. Diz assim: bendito, igual como falou Paulo também no verso 3 de Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo, não a nossa justiça própria,
não a nossos méritos pessoais, não por alguma coisa boa que nós fizéssemos. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Regenerou é a obra do Espírito. Mas aqui diz um para. Para que nos regenerou Deus? Dice, nos regenerou para uma viva esperança. Essa é escatologia pura, como em Efésios 4, e em Colossenses, quando diz Cristo em nós, a esperança de glória. Temos a primeira parte cristocêntrica, cristológica, mas é em nós, é eclesiológica, mas também tem a ver com o futuro, para uma esperança viva, a esperança de glória. Aí está escondida toda a escatologia cristológica e eclesiológica e das demais criaturas. Então diz assim, mediante, como essa esperança viva, será que podemos fazer algo por nossa força? Não, é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E agora a essa esperança viva diz, para uma herança incorruptível, ou seja que já não somente a ressurreição de Jesus Cristo, sino também a nossa. Amém? Sem mácula, imarcessível, que não se pode murchar, marchitar, reservada nos céus, para vosotros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para, note que a salvação não é somente agora do Espírito, sino também da alma e também do corpo. Por isso aqui fala do aspecto futuro da salvação. A Bíblia fala que já somos salvos, e também fala que nos ocupamos da salvação, e também fala que seremos salvos. Quando recebimos o Senhor, já somos salvos no Espírito, mas estamos aplicando cada dia aquilo que temos, graças ao Espírito, a nossa alma. E nos ocupamos da salvação dia após dia, tomando da salvação que já se nos deu e que já temos no Espírito dele e no nosso, e daí vamos tomando e aplicando cada dia a nossa alma, sometendo nossa alma com paciência, porque não diz só que com fé ganharemos a alma, senão com paciência ganhareis vossas almas. E isso não é catolicismo, isso são palavras de Jesus, que também disse, aquele que ouve minha palavra e crê, já passou de morte à vida, não haverá condenação, e eu levantarei e ressuscitarei no último dia. Ou seja, uma salvação já pronta, lista no Espírito dele, que agora está unido ao nosso Espírito, e por isso diz, aquele que crê já tem vida eterna. Mas agora tem que tomar posse da vida eterna que tem. Porque é como se alguém dá para você um cheque de 10 milhões de dólares que está no banco, mas você não tira nada do banco. O banco é que desfruta, você não desfruta nada. Então agora você tem que aplicar aquilo, tem que tirar daquela conta que Deus colocou a seu favor em Cristo e que está toda no Espírito. Agora nós temos que tomar posse da vida eterna. Não é contradição, diz que já temos vida eterna, e ao mesmo tempo o Espírito Santo diz também a Timóteo, Timóteo, toma posse da vida eterna. Mas acaso não tem vida eterna Timóteo? Acaso Timóteo não é um crente? E não disse Jesus que já tem vida eterna? Sim. Uma coisa é que ele nos dê vida eterna, outra coisa é que nós tomemos posse, usufruamos, contemos com ela, aplicamos aquilo, pagamos isto, cobrimos aquele buraco, ajudamos aquele irmão, porque aquilo que está no banco em nosso nome tem que se desfrutar ao longo da vida.
Então, uma coisa tem a ver com o que Ele nos deu no Espírito, e outra coisa é aquilo que a alma pega e usufrui disso. Por isso, essa é a diferença entre as virgens prudentes e as fátuas. Todas as 10 eram virgens, as 10 tinham azeite na lâmpada, e a lâmpada, como diz o Provérbios, é o nosso espírito humano. Todo filho de Deus que crê tem azeite na lâmpada. Ainda as fátuas têm azeite na lâmpada e são virgens e estão esperando o esposo do mesmo jeito que as prudentes. Mas as prudentes, escute o verbo, tomaram consigo azeite nas suas vasilhas. Isso é a alma. O si mesmo, na Bíblia, é nossa alma. A Bíblia diz assim: de que serve o homem ganhar todo o mundo e se perde a si mesmo? Ou perde a sua alma? Ou seja, que a alma é o si mesmo. E tomar consigo é tomar da provisão para a alma, com um exercício de responsabilidade na fé ativa, se esforçando na graça. A provisão é Cristo em nós, mas a responsabilidade é nós em Cristo. Vos dou a terra, essa é a graça. A responsabilidade é todo lugar onde coloque a planta do seu pé. Você tem que crer que a terra é sua e tem que pôr o pé. Aqui vou colocar um jardim, e aqui vou colocar um galinheiro, e lá vou plantar feijão, lá vou plantar. Isso é tomar posse da terra. Mas tem muita gente que tem terra e nem sequer visita. Só tem um monte de mato. Você dá conta? E que é o que fizeram as virgens prudentes? Além de ter azeite no Espírito, que é o dom de Deus, tomaram consigo, ou seja, com sua alma, na vasilha. A vasilha representa a alma. A lâmpada representa o Espírito. Ele em nós é a graça. Nós nele é a responsabilidade e o esforço na graça. Um é essa vida eterna que temos, e o outro é essa vida eterna da qual tomamos posse. Uma coisa é que Ele nos dê a terra, outra coisa é que nós entramos a fazer colônia na terra, colocar o pé nela, tomar o fruto dela. E essa é a diferença entre virgens fátuas e virgens prudentes. É a diferença entre Cristo em nós e nós em Cristo. Todas têm vida eterna, mas não todas vão reinar, que é a boda. O reino é semelhante às bodas das virgens prudentes. Essa é a parábola acerca do reino. Veja como começa essa parábola em Mateus 25. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que estavam esperando a esposa, tinham azeite na lâmpada, mas as prudentes, etc, etc. Isso tem a ver com o reino, que tem a ver com a alma, não somente com a fé, sino também com a paciência. Somos salvos por fé sem obras, mas ganhamos nossa alma com paciência. Ganareis vossas almas. São aspectos diferentes. A salvação eterna do Espírito é uma coisa, a salvação da alma é outro aspecto. E a salvação do corpo ainda é uma salvação futura. Aquele que persevere até o fim. Essa é a palavra da perseverança, que se refere o Senhor aos vencedores de Filadélfia. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E essa salvação que fala Pedro, disse aqui em Pedro, verso 5 do capítulo 11, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Quando habla do último, como falava Paulo, dos tempos, tem um tempo que é o último. Outro pode ser penúltimo, antepenúltimo, o primeiro, o segundo, o terceiro, mas há um que é o último. E essa é a nossa geração. Vamos crer que é a geração final. Então, por isso disse, será salva. A salvação que se vos trará quando Jesus Cristo for manifestado. Mas claro que alguns requisitos não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho de perdição. Não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A primeira ressurreição, primeira em excelência, primeira em tempo, protos anastasis. Primeira ressurreição, assim como limos o capítulo 15, vamos ler agora o 20 de Apocalipse. Essa primeira ressurreição inclui esses vencedores. Verso 4: vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Outra tradução diz faculdade de julgar. Os santos julgarão ao mundo e ainda os anjos. Então diz aqui, verso 24, capítulo 20, verso 4 do Apocalipse: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Não gostaria de dizer isto, mas seria irresponsável se não dissesse. Ainda pode rir, por enquanto pode rir, mas daqui a pouco não vai rir. As guilhotinas já estão prontas, já chegaram no Brasil pelo Porto de Navegantes em Santa Catarina. Não estou falando de outros países que poderia também falar. Quem são esses vencedores? As almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos, ou seja que todos estes vencedores que vão reinar com Cristo no milênio, participar da primeira ressurreição, e ninguém vai presidir a eles, nem preceder. Diz: não precederemos os que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo os que estén vivos, então seremos transformados, não em 2 momentos, nem em 3, nem em 5, nem em 7, senão todos num momento, num abrir e fechar de olhos, não antes da tribulação, senão na final trombeta. Todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, na final trombeta. Por isso os vencedores de Filadélfia, a quienes se prometeu entrar no santuário e ser feitos colunas, não sairão nunca mais quando entrem no santuário. Mas aí no capítulo 15, que não limos nos primeiros versos, no último verso do 15 diz que ninguém podia entrar no santuário até não se derramar o último flagelo. Por isso a palavra da perseverança é até o fim. Por isso aparece no meio do capítulo 3, entre as duas bestas, e aparece na mensagem do terceiro anjo, no capítulo 14. Aqui está a palavra, a paciência, a perseverança, hipomené, que se traduz ou perseverança, ou paciência, ou constância, ou submissão, distintas traduções de hipomené. Aqui está a paciência ou perseverança dos santos, os que têm a fé de Jesus,
e guardam seus mandamentos. Esse é o contexto da palavra da perseverança. Desde que Jesus estabeleceu essa palavra quando disse: é aquele que vencer, não? Que perseverar até o fim, será salvo. Esse aspecto futuro, não que não seja salvo já seu espírito, que não esteja sendo salva a sua alma, mas há uma parte que ainda não está salva, que é nosso corpo. E esse corpo que é de humilhação, que nos humilha constantemente, esse vai ser mudado quando ele seja manifestado em glória. Nós seremos manifestados também com ele em glória. Essa é a salvação que se nos trará quando Jesus Cristo seja manifestado. Então, isso que está falando aqui. E note quienes estão aí: os decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, não outra anterior, porque não precederemos aos mortos. E os que estão vivos serão transformados depois, imediatamente depois que os que morreram em Cristo ressuscitem. Quando? Na final trombeta. Na final trombeta. Todos seremos transformados num momento. E num momento longo com etapas, não. Num momento. Num abrir e fechar de olhos. A final trombeta. Não precederemos de nenhum modo aos que morreram em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós seremos transformados se estamos vivos. E essa será a primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição inclui os vencedores da besta e da marca e do número, etc. Quizá hubiéramos preferido ser arrebatados antes, mas de nenhuma maneira, dizem os apóstolos. Vos decimos isto em palavra do Senhor. Não é doutrina dos apóstolos, é tradição das palavras do Senhor. De nenhum modo prevaleceremos os que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá em 1 Coríntios, quando fala Cristo as primícias, com uma vírgula, que muitos estarão pensando nesse verso, oxalá você lesse esse verso em grego. Ficará um pouco desapontado, mas é a verdade. Melhor ser desapontado pela verdade que não enganado. A palavra grega é aparquem Christos, ou seja, o devido ordem, aparquem Christos, as primícias Cristo. Coloca primeiro primícias para se referir a Cristo no verso 23, como já tinha falado no 20 de 1 Coríntios 15. E depois, logo, segundo lugar depois de Cristo, que é Ele as primícias, aparquem Christos, não Christos, ponto e vírgula, aparquem, não, aparquem Christos, sem vírgula, sem ponto e coma, sem ponto. E depois, os que são de Cristo na sua vinda. E logo o fim, quando entregue o reino, que é depois do milênio, para que Deus seja tudo em tudo. Se a ordem da ressurreição é primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, todos num momento. Na final trombeta, num abrir e fechar de olhos.
E depois do milênio, como acabamos de ler, os demais mortos não voltaram a viver até que se cumpriram 1000 anos, ou seja, quando Cristo entrega o reino ao Deus e Pai, para que Deus seja tudo em tudo. Filho, se assenta aqui, até que coloque todos os teus inimigos por estado de teus filhos. Já vou terminar esta parte, irmãos. Então aqui estamos vendo que está falando desses vencedores finais. E sigue Pedro, já vou terminar, mas que não terminei de ler Pedro, ainda terminando a mensagem, não é terminada ainda. Então vamos aí de novo, Pedro, 1 de Pedro, verso 5, agora chegamos no verso 6. O 5 fala da salvação preparada para revelar-se no último tempo, ou seja, esse é aquela pedra que cresce, enche toda a terra, esse é o reino eterno de Deus, do Santo do Altíssimo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Aqui acho que Pedro é um pouco mais aberto que Paulo nesta área, porque aqui Pedro disse, se é necessário padecer um pouquinho, mas Paulo não fala se é necessário. Paulo fala, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Agora Pedro parece que diz, se é necessário, pode ser que algum não precise disso. Ah, mas quem se atreve aqui a dizer, eu não preciso, só Deus sabe. Ainda para isso, para purificar o sábio, disse Daniel, para isso também tem prazo, graças a Deus. Então aí já quase terminamos esta parte. Se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, como confirmamos que nossa fé é valiosa? Vencendo várias provações. Se dá conta? Muito mais precioso do que o ouro perecível, que o valor de nossa fé, mesmo apurado por fogo. Por isso aqueles vencedores estavam em pé no mar de vidro e fogo, mas que diz aqui, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Notem, a revelação de Jesus Cristo é tudo o Apocalipse, não só a primeira parte, sino tudo o Apocalipse. Nas que diz, redunda em louvor, honor e glória. Aí estão as harpas de Deus, daqueles vencedores em pé, sobre o mar de vidro e fogo. Irmão, se eu estou equivocado, você tem todo o direito de julgar. Às vezes uno poderia dizer, preferiria estar equivocado. Mas se não estou equivocado, vai se preparar somente para o arrebatamento? Que tal que quem tem razão é a escola pós-tribulacionista e não a pré, o duplo rapto? Melhor estar preparado para qualquer coisa e não só para a cor de rosa. Que tal que seja necessários também os espinhos? Tal que mais sábio está preparado para qualquer coisa, não seja que seja escandalizado quando não acontece como você esperava e começa a acontecer coisas que pensava que era para os judeus. Entendem, irmãos? Aí está em Pedro a mesma coisa que está em João de Apocalipse. Vencedores em pé, vencendo toda aquela lista de coisas que já vocês conhecem, com as harpas de Deus, confirmando o valor da nossa fé, através de diversas provações, para ser achados em louvor, com as harpas de Deus, em glória e honra para nosso Deus. Então, existe uma economia do cumprimento dos tempos, e cada etapa é necessária para aquela economia final.
Hoje somente podemos fazer aquela introdução panorâmica. Vamos ver que nos concede depois o Senhor. Agradeço a vossa paciência. Não comam cru, né? Tem que provar as pessoas que falam, tem que provar os espíritos. Prove, ore, examine, prove. Não tenho a menor intenção nem de enganar a mim mesmo, muito menos a vocês. Amém? Mas tenho que ser honesto com vocês. Não sou infalível, sou falível como qualquer. Qualquer de vocês me pode ajudar. Estou aberto à ajuda dos irmãos. Obrigado. Oremos, Senhor. Te agradecemos esta oportunidade de considerar estes aspectos. Tem muitas coisas que nem foram mencionadas nem tratadas, mas aquilo que o Senhor nos concedeu, encomendamos a nós mesmos nas tuas mãos. Se há alguma coisa que seja do Senhor, confirma. E se entrou alguma coisa ainda sem querer que não seja do Senhor, expõe e tira fora. Só temos interesse no Senhor mesmo e na sua verdade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.